Essa noite, eu tenho duas histórias para você. E, sinceramente, eu não sei qual das duas vai te deixar mais inquieto. A primeira envolve um celular encontrado na praia, com fotos que nunca deveriam ter sido tiradas. A segunda é sobre uma velhinha que conversa com o marido morto há 11 anos. Só que não é loucura. É algo muito mais perturbador. E eu garanto que você vai querer deixar as luzes acesas depois dessa. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. O iPhone estava meio enterrado na areia molhada da praia, bem ali na linha onde a água para de subir depois que a maré recua. E eu quase não vi porque a capa era preta e já estava ficando escuro. Mas pisei em algo duro. E quando abaixei para ver, era um celular que parecia estar ali há pouco tempo, porque a tela ainda acendia quando eu apertei o botão lateral e mostrava 17% de bateria e várias notificações de mensagens não lidas e ligações perdidas, todas de números salvos como mãe, pai, Cris, Luana, e tinha também mensagens do tipo: cadê você? E por favor, responde no grupo da família. E o papel de parede da tela de bloqueio era a foto de uma menina mais ou menos da minha idade, sorrindo naquela mesma praia. Dava para reconhecer o quiosque vermelho ao fundo e as pedras na parte norte que todo mundo usa de referência quando vem para a Praia Grande. Então, claramente, a dona tinha perdido o celular ali mesmo e provavelmente estava procurando desesperada porque iPhone não é barato. E tinha que estar com a bateria acabando de tanto ela ter ligado, tentando achar o aparelho pelo som. Isso foi só o começo, porque quando cheguei no apartamento que tinha alugado para o fim de semana e coloquei o celular para carregar, pensando em devolver no dia seguinte, comecei a mexer para tentar achar algum contato de emergência ou endereço. E foi quando abri a galeria de fotos que tudo ficou muito estranho, muito errado mesmo. Deixa eu voltar um pouco pro começo. Meu nome é Mariana, tenho 23 anos e estava passando um fim de semana sozinha em Praia Grande, depois de terminar um relacionamento muito desgastante. Daqueles que você sabe que acabou faz tempo, mas fica empurrando com a barriga até não aguentar mais. E precisava de uns dias longe de São Paulo para processar as coisas e respirar um pouco sem ter que explicar para ninguém o que estava sentindo. Sexta-feira à tarde, peguei o carro e desci a serra. Cheguei no apartamento que aluguei pelo Airbnb umas 18 horas. Deixei as coisas lá e fui direto para a praia, porque queria ver o pôr do sol, mesmo que já estivesse quase acabando. E foi nessa caminhada que achei o celular ali perdido na areia. Voltei pro apartamento umas 19h30, tomei banho, pedi comida no iFood e coloquei o celular para carregar enquanto esperava a entrega chegar. E foi aí que comecei a olhar melhor, tentando descobrir quem era a dona. O celular não tinha senha, o que já achei estranho, porque quem não coloca senha no celular hoje em dia? Mas facilitou para eu tentar achar informações. Abri o WhatsApp e vi que o último acesso online tinha sido na quinta-feira às 22h41. Ou seja, menos de 24 horas atrás. Então ela tinha perdido o celular na quinta à noite ou na sexta de manhã. As conversas mais recentes eram todas de gente perguntando onde ela estava, se estava bem, por que não respondia. E tinha um grupo da família que estava especialmente movimentado com a mãe, mandando mensagem atrás de mensagem tipo: filha, pelo amor de Deus, me responde. E o pai, escrevendo em caixa alta: Marina, onde você está? Então, pelo menos agora, eu sabia o nome dela, Marina. Abri os contatos e vi que tinha um salvo como casa, com um telefone fixo de Praia Grande mesmo. E pensei em ligar no dia seguinte para avisar que tinha achado o celular da filha deles e combinar de devolver. Mas aí eu abri a galeria de fotos e vi que a última foto tinha sido tirada na quinta-feira às 22h37, poucos minutos antes do último acesso online dela. E quando a foto abriu na tela,
Eu senti aquele frio na espinha que você sente quando vê algo que não deveria estar vendo. Era uma selfie dela na praia à noite. Dava para ver que estava escuro, e ela tinha usado o flash. O rosto dela aparecia claro demais, daquele jeito artificial de foto com flash, em lugar escuro, e o fundo estava quase totalmente preto. Mas não era isso que estava errado. O problema era a expressão dela, porque ela não estava sorrindo e nem fazia cara de foto normal. Ela estava com os olhos muito abertos e a boca entreaberta, tipo quem está assustado ou tentando gritar, mas não consegue. E tinha água escorrendo pelo rosto dela, pingando do cabelo. E quando dei zoom na foto, vi que tinha areia grudada na pele e o rímel estava todo borrado, descendo em linhas pretas pelas bochechas. Passei para a foto anterior, que tinha sido tirada 20 segundos antes, segundo o horário do arquivo. E era outra selfie, mas dessa vez dava para ver mais do fundo. Ela estava na água, na altura da cintura, e as ondas batiam forte ao redor dela, porque dava para ver a espuma branca. E ela tinha o braço esticado, segurando o celular alto para não molhar. Mas a cara dela estava apavorada, olhando para algo fora do quadro da foto. Algo que estava no mar, atrás dela. Voltei mais uma foto, 19 segundos antes da anterior. E nessa, ela estava mais longe da câmera, porque o braço estava menos esticado, ou ela tinha mudado o ângulo. E dava para ver que a água já estava no nível do peito dela. E tinha algo escuro na água logo atrás. Uma sombra grande e irregular que poderia ser uma onda escura, ou algas, ou algo pior. E os olhos dela na foto estavam fixos naquilo atrás dela. Fixos com uma intensidade que fazia você sentir o medo que ela estava sentindo naquele momento. A foto seguinte para trás no tempo, ou seja, a que tinha sido tirada antes dessa, era de mais cedo no dia, ainda com sol, ela na praia sorrindo normalmente com amigas. E depois disso, era só fotos normais dos dias anteriores. Selfies em restaurantes, fotos de comida, paisagens. O tipo de coisa que todo mundo tem na galeria. Então aquelas 3 últimas fotos eram uma sequência específica de algo que tinha acontecido na praia, à noite, na quinta-feira. Fiquei olhando aquelas fotos durante muito tempo, tentando entender. E quanto mais olhava, mais detalhes eu percebia. Tipo o fato de que em todas as 3 fotos, o celular estava na altura do rosto dela, o que significava que ela estava conseguindo segurar ele acima da água, mesmo estando em pânico, como se estivesse tentando documentar o que estava acontecendo ou mandar um último registro para alguém. E tinha também o detalhe de que na última foto, aquela com a cara dela totalmente molhada, apavorada, dava para ver pelo ângulo que o celular estava sendo segurado de um jeito torto, meio desesperado, e tinha gotas de água na lente da câmera que faziam pequenos borrões na imagem. Tentei racionalizar a situação, tipo talvez ela tivesse entrado no mar à noite e se assustado com uma onda grande ou com a correnteza. Tirou as fotos no desespero, conseguiu sair da água e depois perdeu o celular na areia quando estava saindo correndo. Mas isso não explicava por que o celular estava exatamente na linha da maré e não mais para cima na areia seca, onde alguém correndo deixaria cair. E também não explicava por que ela não tinha voltado para procurar o celular no dia seguinte, já que morava ali em Praia Grande, mesmo segundo o contato da casa dos pais. Dei zoom na última foto de novo, e foi quando percebi mais um detalhe que tinha passado batido da primeira vez. Tinha uma mão na borda inferior da foto, só as pontas dos dedos aparecendo embaixo, como se alguém ou algo estivesse alcançando ela por baixo da água. E os dedos eram muito brancos, brancos demais, daquele branco meio azulado de pele que ficou muito tempo embaixo d'água. E as unhas estavam escuras, quase pretas. Nessa hora eu já estava com o coração acelerado e as mãos suando.
E foi quando o celular vibrou na minha mão, com uma notificação nova que eu quase deixei ele cair no chão de susto. Era uma mensagem no WhatsApp, do contato salvo como Chris, e a mensagem dizia: Marina, a gente precisa conversar sobre ontem à noite. O que você viu na água, eu também vi. Fiquei encarando a mensagem sem saber o que fazer. E em menos de 1 minuto chegou outra do mesmo contato. Eu sei que você está lendo isso. Eu sei que o celular está ligado porque aparece online. Por favor, me responde. A gente precisa ir na polícia contar o que a gente viu. Minha primeira reação foi pensar que Chris achava que estava falando com Marina, que não sabia que o celular estava com outra pessoa. Então abri a conversa para mandar uma mensagem explicando que tinha achado o celular e queria devolver. Mas quando a conversa abriu e eu vi o histórico de mensagens entre Marina e Chris das últimas semanas, percebi que tinha algo muito estranho acontecendo. Porque as últimas mensagens entre elas antes dessas duas novas eram de quarta-feira, um dia antes das fotos na praia. E Marina tinha mandado "Vamos na praia amanhã à noite. Quero te mostrar uma coisa que descobri sobre aquele lugar." E Chris tinha respondido que lugar. E Marina tinha mandado a localização exata de um ponto na praia, bem longe da parte movimentada, quase na divisa com o próximo município. E depois tinha escrito embaixo: pesquisei sobre esse ponto. Antigamente era usado para desova de corpo, anos 70 e 80. E Chris tinha respondido com vários pontos de interrogação. E Marina tinha insistido: confia em mim, a gente vai ver algo, eu sinto. Saí da conversa e fui direto no Google Maps, abrir a localização que Marina tinha mandado para Chris. E o ponto ficava a uns 8 quilômetros de onde eu estava. Uma parte da praia que eu nem conhecia e que pelo Google Maps parecia bem deserta, sem quiosques nem iluminação pública, só areia e pedras. E quando dei zoom no Street View mais próximo, vi que era uma área meio isolada, com vegetação rasteira, chegando quase até a areia e água bem escura. Voltei para o WhatsApp e vi que Chris tinha mandado mais uma mensagem: Marina, eu sei que você conseguiu sair da água, porque eu te vi correndo. Mas eu fiquei paralisada. Eu não consegui sair. Eu vi aquelas mãos todas me puxando. E eu travei. E só consegui voltar quando você já tinha ido embora. Por que você não voltou para me ajudar? E logo em seguida: desculpa, eu sei que você deve estar em choque também. A gente só precisa decidir o que fazer. Meu estômago embrulhou lendo aquilo porque implicava que Chris também estava na água naquela noite, que as duas tinham visto algo e Marina tinha conseguido sair, mas Chris tinha ficado presa ou paralisada, e agora Chris achava que Marina tinha abandonado ela e fugido. Mas talvez Marina não tivesse conseguido voltar. Talvez o celular estar perdido na areia significasse algo pior. Pensei em ligar para o número de Chris, mas não sabia o que dizer. Tipo: oi, eu achei o celular da sua amiga e vi as fotos e suas mensagens e acho que algo de muito ruim aconteceu. Então decidi que ia ligar no número da casa dos pais de Marina mesmo. Pelo menos eles saberiam me dizer se ela estava bem, se tinha voltado para casa, se estava tudo normal. Liguei e tocou 6 vezes antes de alguém atender. Era uma voz feminina mais velha que disse alô com aquele tom cansado de quem chorou muito. E eu disse: boa noite, senhora. Desculpa incomodar. Eu achei um celular na praia que parece ser da Marina. E antes que eu pudesse continuar, a mulher me interrompeu e a voz dela mudou completamente. Ficou aguda e desesperada. Você viu a Marina? Você sabe onde ela está? Por favor, me fala onde você viu ela. Fiquei sem saber o que responder e acabei gaguejando que não, que eu só tinha achado o celular perdido na areia. E a mulher começou a chorar do outro lado da linha. Chorar mesmo. Aquele choro alto e descontrolado. E ouvi uma voz masculina ao fundo perguntando quem era e pegando o telefone. E então um homem falou comigo.
A voz dele era grossa e trêmula. Moça, onde você achou o celular da minha filha? Que parte da praia? Expliquei que tinha achado ali perto do quiosque vermelho, na parte mais movimentada da praia. E ele ficou em silêncio por uns segundos. E depois disse: aquele não é o lugar onde a gente procurou. A gente procurou lá no ponto onde a amiga dela disse que elas tinham ido. Lá pro lado da divisa. E eu senti o estômago afundar porque confirmava tudo. As meninas tinham ido para aquele lugar isolado. Algo tinha acontecido. E agora Marina estava desaparecida. O pai perguntou se eu podia levar o celular até a casa deles, imediatamente, porque a polícia estava investigando o desaparecimento e qualquer informação poderia ajudar. E eu disse que sim. Peguei o endereço e falei que sairia em 15 minutos. Desliguei e fiquei sentada na cama do apartamento, olhando para aquele celular na minha mão e sentindo que estava segurando algo muito pesado, muito mais do que só um aparelho eletrônico. Coloquei tênis, peguei a chave do carro e o celular dela, que continuava carregando. Tirei da tomada e desci até o estacionamento. E foi quando estava entrando no carro que o celular vibrou de novo na minha mão. Outra notificação. Mas dessa vez não era mensagem de Cris, nem de nenhum contato salvo. Era de um número desconhecido sem foto de perfil. E a mensagem dizia simplesmente: você não devia ter pegado isso. Senti o sangue gelar e olhei ao redor do estacionamento que estava vazio e mal iluminado. E pensei que podia ser pegadinha ou spam. Mas a mensagem chegou segundos depois que eu tinha saído do apartamento, como se alguém estivesse vendo, e antes que eu pudesse pensar muito nisso, chegou outra mensagem do mesmo número. Agora ele sabe onde você está. Entrei no carro rapidamente e travei as portas, as mãos tremendo tanto que quase derrubei a chave, e coloquei o celular dela no porta-copos do carro, porque não queria mais segurar aquilo. E quando liguei o motor e joguei luz alta para iluminar melhor o estacionamento, vi que não tinha ninguém ali. Mas mesmo assim, senti aquele peso de estar sendo observada. Aquela sensação física de olhos em você mesmo, quando não vê ninguém. Dirigi até a casa dos pais de Marina, que ficava num bairro residencial, uns 4 quilômetros dali. Ruas estreitas com casas antigas. E o GPS me levou até uma casa amarela com grade branca na frente e luz acesa em todos os cômodos. Estacionei na frente e antes de sair do carro chequei o celular dela de novo e vi que tinha mais uma mensagem do número desconhecido. Ela está esperando você também. Toquei a campainha com o celular na mão e o pai de Marina abriu a porta imediatamente. Ele devia ter uns 50 anos, cabelo grisalho, olhos vermelhos de cansaço e choro. E quando me viu, segurou meus ombros com as 2 mãos e disse: obrigado por trazer, obrigado mesmo. E me puxou para dentro onde a mãe estava sentada no sofá com uma policial jovem que anotava coisas num tablet. Entreguei o celular para o pai e expliquei exatamente onde tinha achado. E a policial pegou o aparelho com luvas e começou a mexer. E foi aí que a mãe de Marina olhou para mim e perguntou: você olhou as fotos? E eu hesitei, mas admiti que sim. E ela fechou os olhos e balançou a cabeça. Então você viu. Você viu o que aconteceu com ela. A policial abriu a galeria e foi direto nas últimas fotos. As 3 da sequência na água. E fez a mesma expressão que eu tinha feito quando vi. Aquela cara de quem acabou de entender que algo muito ruim tinha acontecido. E perguntou para a mãe quando foi a última vez que vocês falaram com ela. E a mãe disse quinta-feira de tarde. Ela disse que ia sair com a amiga à noite, mas voltava cedo e nunca voltou. O pai completou a amiga dela, a Cristiane. Disse que elas foram para a praia, naquela parte isolada, lá pro lado da divisa, que a Marina queria mostrar um lugar para ela. Mas a Cristiane disse que em algum momento elas se separaram
e ela não viu mais a Marina. Disse que procurou, mas não encontrou e achou que a Marina tinha voltado para casa. E quando ligou no dia seguinte, a gente disse que ela não tinha chegado. A policial anotou tudo e perguntou se podia ficar com o celular para análise técnica, e os pais concordaram. E ela disse que ia intensificar as buscas naquela região da praia com a equipe de mergulhadores. E quando ela falou mergulhadores, eu senti aquele aperto no peito, porque implicava que estavam considerando a possibilidade de Marina estar no fundo do mar. Dei meu contato caso precisassem de mais informações e saí dali com as pernas bambas. Entrei no carro e fiquei sentada com as mãos no volante tentando processar tudo. E foi quando percebi que tinha deixado meu celular no porta-luvas. E quando peguei para ver as horas, tinha 3 ligações perdidas de um número desconhecido. O mesmo número que tinha mandado mensagens no celular de Marina. Meu coração disparou e eu fiquei olhando para a tela esperando tocar de novo, mas não tocou. E quando ia ligar o carro e ir embora dali, chegou uma mensagem no meu WhatsApp, do mesmo número, e dizia: "Você contou para ele sobre as fotos, mas não contou sobre as mensagens que eu mandei. Por quê?" Minha mão tremeu tanto que quase deixei o celular cair e digitei rapidamente "Quem é você?" Mas a resposta veio em segundos. "Alguém que sabe o que você está carregando agora. Você viu as fotos dela, você viu o que a puxou, e agora isso viu você também." Tranquei todas as portas do carro e liguei a luz interna para ter certeza que não tinha ninguém no banco de trás. E acelerei dali voltando pro apartamento que tinha alugado, dirigindo rápido demais pelas ruas vazias e olhando pelo retrovisor a cada 5 segundos, esperando ver alguém me seguindo. Mas não tinha ninguém. Cheguei no apartamento. Subi correndo as escadas porque não quis esperar o elevador. Tranquei a porta com a chave e a corrente e empurrei a cadeira da mesa encostada na porta. E só depois disso respirei um pouco mais aliviada. Mas a sensação de estar sendo observada não passou. Aquele peso no ar de presença invisível continuava ali. Sentei no sofá com meu celular e fiquei olhando para a tela esperando mais mensagens, mas nada chegou. E depois de uns 20 minutos, comecei a achar que tinha exagerado, que talvez fosse só alguém querendo assustar, um trote de mau gosto, e levantei para pegar água na cozinha. E foi quando voltei para o sofá que vi uma notificação nova, mas não era mensagem, era uma solicitação de compartilhamento de localização no WhatsApp, do número desconhecido, querendo compartilhar a localização em tempo real, comigo. Não aceitei, obviamente. Mas o fato de terem mandado isso significava que queriam que eu soubesse onde eles estavam. E a curiosidade mórbida foi mais forte que o medo. Então abri a solicitação só para ver de onde estava vindo sem aceitar de verdade. E o mapa mostrou um ponto azul piscando exatamente no endereço onde eu estava, no prédio do apartamento. Como se a pessoa estivesse aqui. O celular quase caiu da minha mão e eu corri até a janela que dava para o estacionamento. Olhei lá embaixo e vi meu carro sozinho, embaixo do poste de luz. Mais nada. Mas a localização no mapa continuava mostrando aquele ponto piscando no meu endereço. E chegou outra mensagem. Olha pela janela do quarto. Não queria olhar, mas alguma coisa me puxou até o quarto, que tinha uma janela pequena que dava para o lado do prédio. Uma área de serviço externa que ficava escura porque não tinha luz. E quando me aproximei da janela devagar e encostei o rosto no vidro para tentar ver lá fora, uma mão bateu no vidro do outro lado com força. Dedos brancos e molhados deixando marca d'água no vidro. E eu gritei e caí para trás, tropeçando na quina da cama. Fiquei no chão paralisada, ouvindo meu coração batendo nos ouvidos e olhando para a janela esperando a mão aparecer de novo. Mas nada aconteceu. E depois de uns segundos que pareceram horas, eu me arrastei até a porta do quarto e corri para a sala. Peguei a bolsa e a chave do carro
e tirei a cadeira da frente da porta, preparada para sair correndo dali. Mas antes de abrir a porta, chegou uma última mensagem no meu celular. Não adianta correr, você já viu. E quem vê sempre volta para a água. Não pensei duas vezes. Abri a porta e desci as escadas correndo. Entrei no carro com a mão tremendo tanto que levei 3 tentativas para acertar a chave na ignição. E acelerei dali, voltando para São Paulo no meio da madrugada, dirigindo pela Imigrantes com as mãos apertadas no volante e checando o retrovisor o tempo todo. Cheguei em casa quando o sol estava nascendo, sábado de manhã, e passei o dia inteiro trancada no apartamento tentando entender o que tinha acontecido. E na segunda-feira de tarde recebi uma ligação da polícia de Praia Grande. Era a mesma policial que tinha estado na casa dos pais de Marina. E ela disse que tinham encontrado o corpo dela na parte isolada da praia, encalhado nas pedras, e que a causa da morte tinha sido afogamento, e que eu precisava ir até lá, prestar depoimento formal sobre ter achado o celular. Voltei para Praia Grande na terça, fui até a delegacia, contei tudo de novo, mostrei as mensagens que tinha recebido no meu celular do número desconhecido e a policial disse que iam investigar, mas que provavelmente era alguém que sabia do desaparecimento e estava fazendo pegadinha de mau gosto e que casos assim eram mais comuns do que eu imaginava. Gente doente que se aproveita de tragédia alheia para assustar os outros. Mas tem uma coisa que a policial falou que ficou ecoando na minha cabeça. Ela disse que quando encontraram o corpo de Marina, as mãos dela estavam fechadas apertando areia e que tinha arranhões profundos nos braços e nas pernas dela, como se ela tivesse sido arrastada ou segurada com força, e que a amiga dela, a Cristiane, tinha mudado a versão dos fatos. Disse que, na verdade, elas tinham entrado na água juntas, que tinham visto vultos embaixo d'água, várias sombras se movendo, e que, em determinado momento, sentiram algo puxando as pernas delas para baixo, e a Cristiane tinha conseguido sair, mas a Marina não. A polícia classificou oficialmente como afogamento acidental, mas arquivou o caso sem muita investigação, e eu voltei para São Paulo tentando esquecer tudo aquilo e seguir com a vida. Mas as mensagens do número desconhecido continuaram chegando, uma vez por semana, mais ou menos, sempre no meio da madrugada, sempre dizendo coisas tipo, você devia ter ficado longe, ou ela ainda está na água esperando, ou tem mais gente lá embaixo, muita gente. E eu bloqueei o número, mas as mensagens continuam vindo, de números novos. Faz 2 meses que isso aconteceu, e eu ainda não consegui voltar para a praia, qualquer praia, porque toda vez que penso em areia e mar, eu lembro daquelas fotos na galeria do celular dela, lembro do desespero no rosto dela, lembro daqueles dedos brancos aparecendo na borda da última foto, e lembro da mão batendo no vidro da janela do apartamento naquela noite, molhada e fria e errada. E a pior parte é que eu sei que quem mandou aquelas mensagens está certo. Porque eu vi alguma coisa naquela última foto que não devia estar lá. Vi, e agora carrego isso. E tem noites que eu acordo suando com a sensação de estar embaixo d'água, de estar sendo puxada para baixo. E quando olho para o espelho do banheiro no escuro da madrugada, eu juro que às vezes vejo algo atrás de mim, refletido ali. Algo que não devia estar no meu apartamento em São Paulo, a 80 quilômetros do mar, mas que, mesmo assim, está ali, esperando. E é nessa hora que a gente percebe que ela não devia ter pegado aquele celular. Se você está sentindo aquele frio na espinha, igual eu senti quando li essa história, deixa o like aí para me mostrar que tá junto nessa experiência e comenta. Você pegaria um celular perdido na praia ou deixaria lá? Segundo o relato, a velhinha estava sentada na poltrona da sala, conversando animadamente com alguém que não estava lá.
gesticulando com as mãos, e sorrindo, e fazendo pausas como se estivesse ouvindo respostas. E quando desci da escada de madrugada para pegar água, e a vi ali na penumbra da sala iluminada só pela luz do abajur, eu congelei no último degrau, achando que ela estava ao telefone. Mas não tinha telefone nenhum. Ela conversava com o ar, com a poltrona vazia do outro lado da mesinha de centro. E a voz dela era doce e baixa, dizendo coisas tipo: "Pois é, meu amor, você tem razão e eu também sinto falta disso." E quando ela percebeu minha presença, parou de falar e virou a cabeça na minha direção com aquele sorriso tranquilo de quem não vê nada de errado na situação e disse: "Desculpa, querida, te acordei. Eu sempre converso com meu marido nesse horário. Ele gosta de companhia depois da meia-noite." E isso foi só o começo, porque quando olhei para a parede atrás dela e vi a foto emoldurada do casal no dia do casamento, foto antiga amarelada dos anos 70 com ela jovem de véu e grinalda, e um homem de terno ao lado dela sorrindo, e embaixo da foto tinha uma plaquinha dourada gravada com o nome dele e duas datas: nascimento em 1947 e falecimento em 2014. Percebi que ela realmente estava conversando com alguém que tinha morrido há 11 anos. E o estômago embrulhou porque não era só demência senil ou solidão de idosa. Era algo mais profundo e mais estranho do que isso. Deixa eu voltar para o começo da história toda. Meu nome é Beatriz, tenho 27 anos. Trabalho com design gráfico de forma remota e estava precisando sair de São Paulo por uns dias para focar num projeto grande, sem as distrações do apartamento pequeno e barulhento onde moro. Então decidi alugar um lugar tranquilo no interior para o fim de semana prolongado e achei um anúncio no Airbnb de um quarto em casa de família em Petrópolis que parecia perfeito. Quarto espaçoso com mesa de trabalho, internet boa, café da manhã incluso, e a anfitriã era uma senhora de 70 e poucos anos, chamada Dona Alzira, que nas fotos parecia simpática e acolhedora. Cheguei na quinta à tarde, depois de 3 horas de viagem. A casa ficava num bairro residencial antigo, com ruas de paralelepípedo e árvores grandes, casas de estilo colonial bem conservadas, e a dela era amarela com janelas de madeira pintadas de branco, e um jardim pequeno na frente, cheio de hortênsias e roseiras. E quando toquei a campainha, ela abriu a porta com um sorriso enorme e disse: "Seja bem-vinda, querida. Eu preparei biscoitos e café pra gente tomar enquanto converso sobre as regras da casa." Entramos e ela me mostrou tudo. A sala ampla com móveis antigos muito bem cuidados, poltronas de couro, tapete persa, estante cheia de livros e porta-retratos. A cozinha organizada com cheiro de bolo caseiro. E o quarto que eu ia usar, que ficava no segundo andar, subindo por uma escada de madeira que rangia em cada degrau. Quarto grande com cama de casal, escrivaninha antiga de mogno, janela que dava para o quintal dos fundos. Tudo muito aconchegante e silencioso, perfeito para trabalhar. Dona Alzira me explicou as regras enquanto tomávamos café na copa. Disse que eu podia usar a cozinha à vontade, mas que o café da manhã ela fazia questão de preparar, que a internet era excelente porque o neto dela tinha instalado fibra ótica no ano anterior, que eu tinha liberdade total para entrar e sair a hora que quisesse e que ela geralmente ficava acordada até tarde assistindo televisão na sala. Então, se eu escutasse a TV ligada de madrugada, era normal. E eu agradeci e subi para o quarto para começar a trabalhar. Os 2 primeiros dias foram tranquilos. Acordava cedo, tomava café da manhã com ela, que conversava sobre amenidades, subia para o quarto e ficava trabalhando até umas 22 horas. Descia para jantar algo rápido, trocava algumas palavras com Dona Alzira se ela estivesse na sala,
e voltava para o quarto para dormir. Mas na noite de sábado eu tinha ficado trabalhando mais tarde que o normal, umas 2 da manhã. E quando terminei e ia dormir, percebi que estava com muita sede. Então desci a escada, devagar para não fazer barulho, achando que Dona Alzira já estaria dormindo. E foi aí que escutei a voz dela, vindo da sala. A princípio pensei que ela estivesse ao telefone com alguém da família. Mas conforme descia e a voz ficava mais clara, percebi que não tinha outra voz respondendo. Era só ela falando e fazendo pausas. E quando cheguei no final da escada e consegui ver a sala, ela estava sentada na poltrona de sempre, com o abajur aceso, criando aquela luz alaranjada meio fantasmagórica. E ela conversava olhando para a poltrona vazia do outro lado da mesinha. E dizia coisas tipo: "Você acha que eu devia vender a casa? Então, meu amor, mas a gente construiu tanta coisa aqui. Tem tanta memória nossa nessas paredes. Como que eu vou conseguir me despedir de tudo isso?" E fazia uma pausa como se escutasse resposta. E então concordava com a cabeça e dizia: Você tem razão, como sempre. Talvez seja a hora mesmo de seguir em frente." Foi quando ela percebeu que eu estava ali parada no pé da escada, observando, e virou para mim com aquele sorriso doce e falou a frase que eu contei no começo, sobre conversar com o marido todo dia, depois da meia-noite. E eu não soube como reagir. Então forcei um sorriso e disse: "Tudo bem, Dona Alzira, eu só vim pegar água." E fui até a cozinha com o coração acelerado. Peguei água da geladeira e bebi rápido, querendo voltar para o quarto, o mais rápido possível. Mas quando passei pela sala de novo, ela me chamou: "Querida, vem cá um minutinho, quero te apresentar para o meu marido." Parei ali sem saber se ela estava falando sério ou se era algum tipo de confusão mental. Mas a expressão dela era completamente lúcida, olhos brilhantes e sorriso genuíno. Então me aproximei devagar e ela fez um gesto em direção à poltrona vazia, dizendo: "Esse é o Osvaldo, meu companheiro de 52 anos." E olhou para a poltrona como se realmente houvesse alguém ali e disse: "Osvaldo, essa é a Beatriz. Moça muito educada, designer gráfica. Está aqui trabalhando uns dias." E depois olhou para mim e ele disse que você tem uma energia muito boa. Agradeci sem saber direito o que dizer e desejei boa noite e subi correndo para o quarto. Tranquei a porta, mesmo sabendo que era bobeira, porque Dona Alzira claramente não era uma ameaça. Mas aquela situação toda tinha me deixado muito desconfortável. E fiquei deitada na cama tentando dormir, mas só conseguia pensar na velhinha lá embaixo, conversando com o fantasma do marido morto, e me perguntando se era só coisa da cabeça dela por solidão e idade, ou se tinha alguma coisa mais acontecendo naquela casa. No domingo de manhã, desci para o café e ela estava normal, alegre. Preparou tapioca com queijo e café passado na hora. Conversamos sobre o clima e sobre os pontos turísticos de Petrópolis, e ela não mencionou nada sobre a noite anterior. Então eu também não toquei no assunto. Mas durante o café, eu fiquei observando a sala e reparei em mais detalhes. Tinha fotos do casal por toda parte. Na estante, nas paredes, em cima do aparador, fotos de várias épocas. Eles jovens, eles com filhos pequenos, eles mais velhos viajando. E na maioria das fotos, seu Osvaldo estava sorrindo. Um homem alto de óculos e cabelo escuro, que depois ficou grisalho, e em todas as fotos ele tinha a mão no ombro dela, ou segurando a mão dela, sempre em contato. Voltei para o quarto e tentei focar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar no assunto. Então fiz uma coisa que sei que não devia ter feito. Abri o Facebook e procurei pelo nome completo dela, que estava no perfil do Airbnb, Alzira Guimarães Tavares, e encontrei o perfil dela, que era público. E rolando o feed, vi que ela postava coisas normais. Fotos de comida,
mensagens religiosas, fotos do quintal florido e também vi posts antigos, de anos atrás. E encontrei um post de 2014, dia 23 de agosto, que era uma foto do seu Osvaldo sorrindo com a legenda dizendo: "Hoje faz 3 meses que meu amor se foi. A saudade é um buraco que não fecha." E nos comentários tinha várias pessoas da família dando condolências e dizendo que ele estava em paz e que ela era forte. Então ele tinha morrido há 11 anos mesmo, e desde então ela morava sozinha naquela casa. E pelos posts mais recentes dava para ver que ela não tinha demência nem nada do tipo. Escrevia bem, comentava em posts de netos e sobrinhos de forma coerente. Tinha vida social ativa, participando de grupos da igreja e da terceira idade. Então a conversa com o marido morto não era fruto de confusão mental. Era algo deliberado que ela fazia. Algum ritual particular de luto que havia se tornado hábito. Fiquei o domingo inteiro trabalhando sem descer muito do quarto, só para almoçar rápido e para jantar. E Dona Alzira parecia perceber que eu estava mais distante, porque perguntou se estava tudo bem com o quarto, se eu precisava de alguma coisa. E eu garanti que estava tudo ótimo e que era só trabalho acumulado. E ela disse que qualquer coisa era só chamar. E voltou para a sala onde a televisão estava ligada num programa de auditório antigo. Naquela noite eu tinha decidido que ia dormir cedo e não descer de madrugada para nada. Então escovei os dentes às 22 horas, coloquei pijama e deitei. Mas por mais que tentasse, não conseguia pegar no sono. Ficava revirando na cama e olhando para o teto e escutando os pequenos barulhos da casa. O vento nas árvores lá fora, o rangido ocasional da madeira. E foi quando olhei para o relógio do celular e vi que eram 2h14 da manhã que escutei de novo a voz de Dona Alzira vinda da sala. Lá embaixo, conversando com alguém. Dessa vez não era curiosidade que me puxava, era algo mais forte. Uma necessidade quase física de entender o que estava acontecendo. Então levantei da cama, abri a porta do quarto devagar e desci a escada, parando em cada degrau que rangia para não fazer barulho. E conforme descia, a voz dela ficava mais clara. E ela dizia: "Você se lembra daquele dia que a gente foi na cachoeira e você escorregou na pedra e caiu na água de roupa e tudo?" E riu tanto que eu também comecei a rir. E acabamos os dois, encharcados, sentados na beira do rio. E fez uma pausa longa, e então suspirou e disse: "Eu também penso nisso todo dia, meu amor. Penso em cada momento que a gente viveu junto." Cheguei no final da escada e me posicionei num ângulo onde conseguia ver a sala, mas ela não conseguia me ver. E fiquei ali, observando. Ela estava na mesma posição de sempre, sentada na poltrona com o abajur aceso, e conversava olhando para a poltrona vazia. Mas dessa vez tinha algo diferente, porque na mesinha de centro entre as duas poltronas, ela tinha colocado 2 xícaras de café, uma na frente dela e uma na frente da poltrona vazia. E a xícara vazia tinha vapor saindo, café quente recém-servido. E conforme ela conversava, ela ocasionalmente pegava a própria xícara e bebia um gole, e a outra xícara continuava ali, intocada, fumegando. Fiquei observando durante uns 5 minutos, e Dona Alzira continuou conversando, contando memórias, rindo baixinho de piadas que só ela ouvia, concordando com opiniões que só ela escutava. E em determinado momento ela esticou o braço e pegou a xícara que estava na frente da poltrona vazia e tomou um gole e disse: "Você sempre gostou do café bem forte, né, meu bem?" E colocou a xícara de volta. E foi nesse momento que percebi que a xícara não estava mais tão cheia quanto antes. Tinha menos café ali, dentro, como se alguém realmente tivesse bebido.
mas eu tinha visto ela pegar a xícara e aproximar dos lábios e voltar. Então talvez ela mesma tivesse bebido, mas a distância não batia. Ela teria que ter se levantado ou esticado muito o braço, e eu não vi isso acontecer. Meu coração acelerou e comecei a recuar devagar em direção à escada. Mas no movimento, bati sem querer o cotovelo no corrimão de madeira, que fez um barulho seco, e Dona Alzira virou a cabeça imediatamente na minha direção e me viu ali. E o rosto dela não mostrou surpresa nem incômodo, só aquele sorriso gentil de sempre. E ela disse: "Não precisa se esconder, querida. O Osvaldo não se importa de ter plateia. Na verdade, ele gosta de saber que outras pessoas sabem que ele ainda está aqui comigo." Fiquei sem reação e ela fez um gesto para que eu me aproximasse. "Vem cá, senta aqui um pouquinho. Toma um café com a gente." E a última coisa que eu queria era entrar naquela sala e sentar perto daquela poltrona vazia. Mas algo na voz dela era tão maternal e reconfortante que acabei obedecendo. Caminhei até a sala e sentei no sofá que ficava perpendicular às poltronas. E ela se levantou e foi até a cozinha e voltou com mais uma xícara de café e me ofereceu. E eu aceitei só para ter algo para fazer. Com as mãos, Dona Alzira voltou para a poltrona dela e retomou a postura relaxada de antes. E olhou para mim e disse: "Eu sei que você deve achar estranho. Eu sei que todo mundo acha. Meus filhos tentaram me convencer a fazer terapia. Meus netos acham que eu perdi o juízo. Mas a verdade é que eu não perdi nada. Eu ganhei. Porque depois que o Osvaldo partiu, eu fiquei vazia. E aí uma noite, ele voltou. Ou talvez ele nunca tenha ido embora, de verdade. Só que agora, eu consigo sentir a presença dele e consigo ouvir o que ele quer me dizer." Ela tomou um gole do café dela e continuou: "No começo eu também achei que era coisa da minha cabeça, saudade e solidão pregando peça. Mas aí começaram a acontecer coisas que eu não consigo explicar. Tipo, eu desço de manhã e o café já está pronto na máquina. Ou eu procuro alguma coisa que perdi e encontro no lugar exato onde eu deixaria, mas não me lembro de ter colocado lá. Ou eu sinto o cheiro do perfume que ele usava vindo do nada. E às vezes de noite, quando eu estou quase dormindo, eu sinto o colchão afundar do lado dele da cama, como se alguém tivesse deitado ali. E eu não tenho medo, eu fico feliz, porque significa que ele está aqui, que a gente não se separou de verdade." Fiquei calada, segurando a xícara quente, tentando processar tudo aquilo. E olhei para o relógio de parede que marcava 2h38 da manhã. E quando voltei o olhar para a sala, percebi que o ar estava diferente, mais denso, como se estivesse carregado de eletricidade estática. E a luz do abajur piscou uma vez, 2 vezes. E Dona Alzira disse: "Tranquila, ele está feliz de ter você aqui escutando. Ele sempre foi sociável assim." E então, ela olhou para a poltrona vazia e disse: "Osvaldo, a Beatriz está com dúvidas. Conta para ela sobre aquele dia que você voltou." E fez uma pausa longa e ficou ouvindo algo que eu não conseguia ouvir. E depois virou para mim e disse: "Ele está dizendo que foi 3 dias depois do enterro, que ele viu o corpo dele no caixão e viu todo mundo chorando e percebeu que tinha morrido, mas não conseguia aceitar a ideia de me deixar sozinha, porque a gente tinha combinado que ia envelhecer junto e viajar e ver os netos crescerem. Então ele decidiu ficar, simplesmente não foi embora. E desde então, está aqui comigo." A xícara tremeu na minha mão e coloquei ela na mesinha porque estava com medo de derrubar. E disse Dona Alzira com todo o respeito: "A senhora não acha que pode ser só a saudade criando essas sensações?" E ela sorriu daquele jeito compreensivo, de quem já ouviu aquilo 1000 vezes, e disse: "Eu também pensei isso no começo. Querida,
Mas deixa eu te mostrar uma coisa. E se levantou e foi até a estante e pegou um álbum de fotos vermelho e voltou para o sofá, sentando do meu lado, e abriu o álbum numa página específica. Era uma foto recente. Não tinha nenhum ano pelo estilo da foto e pela qualidade. E mostrava Dona Alzira sozinha, em pé, na sala dessa mesma casa, sorrindo para a câmera. E ela disse: essa foto meu neto tirou com o celular dele quando veio me visitar no Natal ano passado. E só quando ele foi olhar em casa que percebeu o que tinha na foto. Olha aí aqui. E apontou para o fundo da imagem, onde aparecia o reflexo de um espelho na parede. E no reflexo, dava para ver a sala de um ângulo diferente. E tinha uma forma humana de pé, perto da janela, borrada e meio transparente, mas definitivamente tinha o formato de um homem alto. Senti um frio na espinha olhando aquilo, e ela virou a página e mostrou outra foto, dessa vez mais antiga, e disse: essa aqui foi no aniversário dele em 2015, um ano depois que ele se foi. Eu fiz bolo e cantei parabéns sozinha, ou pelo menos eu achava que estava sozinha. E a foto mostrava a mesa da cozinha com um bolo de chocolate e 2 velas acesas. E no fundo desfocado da imagem, dava para ver o que parecia ser uma sombra projetada na parede, mas sem corpo projetando. Só a sombra ali, flutuando. Fechei o álbum com as mãos tremendo e disse que eu precisava voltar para o quarto, porque estava muito cansada. E Dona Alzira concordou compreensiva e disse: claro, querida, vai descansar. Mas antes de você subir, deixa eu te falar uma coisa. O Osvaldo está dizendo que você está carregando uma tristeza muito grande, algo que terminou recentemente e está te fazendo mal. E você acha que precisa ficar forte e seguir sozinha. Mas ele quer que você saiba que não tem problema pedir ajuda e que as pessoas que te amam vão estar ali para o que você precisar. Congelei ao ouvir aquilo, porque era exatamente o que estava acontecendo comigo. Tinha terminado um relacionamento de 3 anos um mês antes e estava tentando lidar sozinha sem contar para os amigos ou família, porque não queria parecer fraca. E não tinha comentado nada disso com Dona Alzira, nada mesmo. Então não tinha como ela saber. Mas ali estava ela repetindo palavras que, segundo ela, vinham do marido morto dela, que de alguma forma sabia sobre minha vida. Agradeci roboticamente e subi correndo para a escada. Entrei no quarto e tranquei a porta e sentei na cama tentando controlar a respiração. E fiquei ali parada sem conseguir processar direito o que tinha acabado de acontecer. E quanto mais pensava, mais confusa ficava, porque parte de mim racional dizia que era impossível, que era só uma velhinha solitária querendo acreditar que o marido ainda estava ali e que ela tinha feito aquele comentário sobre tristeza porque percebeu que eu estava mais quieta. E deduziu algo genérico que poderia se aplicar a qualquer pessoa. Mas outra parte de mim, a parte que viu aquelas fotos e sentiu aquele peso no ar da sala, não conseguia descartar tão facilmente a possibilidade de que talvez, só talvez, houvesse mesmo algo ali além da velhinha e das memórias. Não consegui dormir direito o resto da noite. Fiquei cochilando e acordando sobressaltada, achando que tinha ouvido passos no corredor ou vozes lá embaixo. E quando finalmente desisti de dormir e olhei o celular, já eram 7 da manhã de segunda-feira, e desci para tomar café e fazer o check-out porque tinha combinado de ir embora naquele dia. Dona Alzira estava na cozinha, preparando pão de queijo e café. E me cumprimentou alegre, como se nada de estranho tivesse acontecido na madrugada. E enquanto tomávamos café, ela conversou animadamente sobre receitas e sobre o tempo que ia melhorar durante a semana. E quando terminei e subi para buscar minhas coisas e descer de novo, ela me esperava na porta com um saquinho de pão de queijo embrulhado para a viagem. Agradeci e dei um abraço nela. E entrei no carro,
e dirigi de volta para São Paulo. E durante a viagem inteira fiquei pensando em tudo o que tinha acontecido e cheguei à conclusão de que talvez nunca fosse entender de verdade, mas que tinha aprendido algo importante, que é que solidão e amor são forças poderosas. Poderosas o suficiente para fazer uma pessoa passar 11 anos conversando todo dia com alguém que não está mais fisicamente presente. E talvez isso seja loucura, ou talvez seja a coisa mais sã do mundo. Continuar amando e honrando alguém, mesmo depois que o corpo dessa pessoa já não existe mais. 2 semanas depois, eu recebi uma mensagem dela no WhatsApp, perguntando como estava o trabalho e dizendo que a porta estava sempre aberta caso eu quisesse voltar. E eu agradeci e disse que tinha sido uma experiência única. E ela respondeu com um emoji de coração e depois mandou mais uma mensagem. O Osvaldo mandou um abraço. Ele disse que você vai ficar bem. E anexou uma foto. E quando abri a foto, era da sala dela vazia durante o dia, com o sol entrando pela janela. Mas no sofá onde eu tinha, sentado naquela madrugada, tinha uma almofada amassada, como se alguém tivesse acabado de levantar dali. Não respondi a mensagem e bloqueei o número dela, não por raiva ou medo, mas porque precisava de distância daquilo tudo. Mas às vezes, quando estou sozinha em casa de noite e escuto algum barulho estranho, ou sinto aquele peso no ar de presença invisível, eu lembro da Dona Alzira conversando feliz com a poltrona vazia e servindo café para 2. E me pergunto se quando eu morrer e as pessoas que amo morrerem, se talvez a gente também não vá embora de verdade. Se talvez a gente fique ali, flutuando, nos lugares que a gente amou e perto das pessoas que a gente amou. E se isso seria algo triste ou algo bonito, e ainda não sei a resposta. E você? Você acredita que as pessoas que a gente ama podem ficar conosco mesmo depois que partem? Ou você acha que era só a solidão da Dona Alzira? Comenta aí sua opinião. Eu leio todos os comentários. E se você tem alguma história paranormal, algum relato estranho que aconteceu com você ou alguém próximo, manda para o e-mail. Sua história pode ser a próxima desse canal. Então é isso, assombrosos. Se você curtiu, deixa o like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilha com aquele amigo que curte uma história de terror. E comenta qual das duas te impactou mais, o celular ou a velhinha. Obrigado por ficar até o final. E lembra, se você tem coragem, fique comigo.